finalmente, vamos agora então abrir o equipamento. Nós temos vários lacres aqui. Provavelmente estes lacres, que estão com aspecto mais recente, eles são lacres colocados pelo vendedor, né, do Mercado Livre. O aparelho está funcionando até que razoavelmente bem, mas eu quero deixá-lo zerado. Aí tem este lacre aqui, que tem aqui o símbolo, né, do local da onde esse aparelho foi comprado, né? Então é o Instituto Amazonense de Metrologia. Eu não sei se existe ainda esse instituto. Vou até pesquisar. Talvez se eu encontrar alguma coisa eu coloque aí na tela para vocês, né, poderem dar uma olhada. Mas nós temos aqui uma etiqueta da última calibração válida, né? Está aqui datado do dia 10/12 de 2014, com validade até 2015, ou seja, esse aparelho até pouco tempo atrás, né? 9 anos, né? Estamos falando quase que 9 anos. Estamos agora em 2024, né? Então, podemos dizer aí 10 anos, né? 9, 10 anos em que, da última vez que ele foi calibrado, né? Ele foi pelo menos assim, verificado, né? Eu não acredito que esses institutos façam a calibração de acordo ali com o manual, né? Mas também não posso julgar, né? Mas geralmente eles fazem só uma verificação ali para ver se está funcionando. Mas isso é um indicativo, né? E nós podemos ver que o aparelho de fato, né, está funcionando, e isso indica que ele estava bom, né, até esta data aqui, 2014. Então eu vou tirar todos os lacres, vou tentar fazer um trabalho limpo aqui. E daqui a pouco então já vou começar a abrir, tirar os parafusos. Bom, o que esperar desse aparelho por dentro, né? Então, como eu já mencionei antes, né, estou mostrando aí fotos da primeira unidade, né, de como ela estava antes de eu limpar, da maneira como ela veio até mim, né, como eu recebi. E dá pra ver, né, tava com muita sujeira e também muita ferrugem. Então acredito que esse daqui estará da mesma forma, né, talvez até pior, ou quem sabe, né, teremos uma surpresa. Então vamos ver, ó. Tirando a tampa, dá para perceber, né, da mesma forma ali como na primeira unidade. Nós tínhamos aqui uma grande área nessa caixa metálica, né, essa grande área enferrujada, e nós temos exatamente a mesma coisa aqui. Esse ponto enorme de ferrugem. Realmente é uma pena, né, mas não há muito o que fazer, né? A única forma aqui é lixar o máximo possível e passar um verniz, que foi o que eu fiz, né, na primeira unidade. Então esse daqui parece que está até um pouco pior. Temos aqui um indicativo. O que seria isto? Substituído Q516. Provavelmente um transistor, né? É isso mesmo, ó. A pessoa até colou aqui, é um transistor que foi substituído em algum momento, ó. Vou tentar focar melhor aqui, ó. Um 2SC 2120. É um transistor NPN, se eu não me engano. Mas olha, esse daqui ele está bem mais sujo do que a primeira unidade. Mas aparentemente está original, né? Tirando esse transistor substituído, que eu não sei exatamente o que, né, causou a queima aí. Tem uma lâmpada aqui, ó, solta. Ela parece estar queimada. Eu acho que era a lâmpada do indicador aqui. A lâmpada original do indicador, hein? Ela parece que está queimada. Vamos dar uma ligada rapidinho para ver se ela está queimada ou não. Mas eu acho que sim. Vamos ver aqui. Vou ligar na lâmpada em série, né? Sempre bom. Tá queimada. Não dá nem sinal de vida. Na primeira unidade, né, também estava queimada a lâmpada. Na verdade, estava até sem lâmpada. Eu coloquei um LED de cor âmbar, né? Então ele imita bem a cor de uma lâmpada incandescente. Ficou bem legal assim o resultado visual, né? Então vamos ver, ó. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir
essa caixa daqui, né? Esse aqui é um gerador, então, de áudio, eu já comentei, né? De baixa distorção. Ele tem níveis de distorção que chegam aí em torno de 0,002% de distorção harmônica. Então, já pode-se considerar um gerador de baixíssima distorção. No entanto, ele é um gerador que utiliza um capacitor variável como elemento variador da frequência. Sendo que, no geral, os geradores RC é um gerador que tem lá uma ponte de componentes, né? Geralmente é ponte de Wien, em que você tem um elemento, ou melhor, dois elementos resistivos em ponte, contrabalanceando, né, a reatância capacitiva de outros dois elementos. Então, geradores do tipo RC, eles costumam produzir sinais com grande pureza, ou seja, sinais com baixos níveis de distorção, com pouquíssimo conteúdo harmônico. Geradores LC geralmente são utilizados para altas frequências. Então, geradores de radiofrequência geralmente são do tipo LC. Então, os geradores RC, tradicionalmente, se você precisa de baixa distorção, o que eles fazem, né? O que os projetistas fazem? Ao invés de variar o capacitor, eles deixam o capacitor ali da ponte, né? Os dois capacitores fixos, e variam os resistores. Então, geralmente, se utilizam potenciômetro duplo, né? Basicamente, que é um potenciômetro idêntico ao outro, acoplado ao mesmo eixo, como elementos variantes aí nesta ponte. E por que isso? Capacitores variáveis, né? Ou seja, se você quisesse construir um gerador de baixa distorção utilizando o capacitor variável, isso tem um problema pelo seguinte: o capacitor variável ele tem um limite máximo de capacitância que você consegue construí-lo, né? Senão ele fica muito grande, muito pesado e vai complicando do ponto de vista mecânico. Então, geralmente, essa capacitância não passa aí dos 1000 picofarads. Geralmente, esse é um valor aí limite, né? Em muitos casos. Então, para você conseguir baixas frequências, você precisa, né? Utilizando a simples fórmula, né? De um oscilador RC, que é 1 sobre 2π RC, né? 1 sobre 2π vezes R vezes o C, que te dá mais ou menos aí a frequência, né, de oscilação de um esquema em ponte. Então, para você conseguir baixíssimas frequências, né, estamos falando aqui de 5 Hz, utilizando um capacitor cuja capacitância no máximo chega em 1000 picofarads, você precisa de um resistor também de um grande valor, né, ôhmico. E qual que é o problema disso? É a suscetibilidade à captação de interferências. Então você tem um grande capacitor com placas aí grandes, né, nós veremos aqui. E ele está ali, ele está exposto, né, fisicamente, ele é grande. Ele está exposto a possíveis captações de interferências, de capacitâncias parasitas, de sinais parasitas. E é inevitável, ele acaba servindo como uma antena e captando, né, e sofrendo também influência da capacitância parasita do próprio chassi, dos próprios elementos aqui próximos. Ou seja, um oscilador RC com um elemento variável, sendo ali o capacitor, ele é mais suscetível a captar interferências do que um mesmo oscilador utilizando como elemento variável um potenciômetro. Então, por isso, por exemplo, né, eu tenho também o Tektronix, o SG505, que é um oscilador de áudio que vai de 10 Hz a 100 kHz de baixa distorção. Ele tem a distorção até mais baixa do que esse daqui. Para que ele, né, produza um sinal altamente puro, eles fizeram exatamente isso. Eles mantiveram os capacitores de valores fixos na ponte, né? Só mudam quando você troca ali de range, né? Então ele tem, acho que, se eu não me engano, 4 ranges, né? Que é vezes 1, vezes 10, vezes 100 e vezes 1K, se eu não me engano. Cada vez que você troca a chave, você troca o par de capacitores. Mas, dentro daquele range, o capacitor é fixo. E o que varia são os dois resistores da ponte. Então eles têm lá um potenciômetro duplo, né? De precisão. E assim, por ser um potenciômetro, é muito mais fácil de você blindar. Ele é menor, ele é bem menor do que um capacitor variável. E eu posso utilizar, né, com isso, capacitores de valores até maiores, né, para obter sinais na frequência que eu quiser, né. Ou seja, geralmente, então, no projeto de osciladores de áudio de baixa distorção, a gente vê muito mais frequência
o elemento variável como sendo o resistor e não o capacitor. E aqui, a Kikusui fez o contrário. Agora, para conseguir essa distorção baixa, eles tiveram que apelar para um truque. E o truque é justamente aqui, ó, essa caixa. Essa caixa, não sei se dá para perceber, né? A gente vai poder perceber quando eu desmontar melhor. Ela está isolada eletricamente, tá vendo? Está parafusada aqui numa peça de acrílico, desse lado aqui. Aqui não dá para ver pela câmera, mas ela também está isolada eletricamente do chassi. Então assim, ela está como um todo isolada eletricamente aqui do chassi principal, né? A prova disso, eu vou pegar um multímetro, colocar na continuidade. Nós veremos isto aqui, ó, na prática. Então aqui, ó, continuidade. Então vejam, ó, estou colocando aqui no chassi, ó, veja que não há continuidade. Então formou-se uma gaiola de Faraday em torno aqui do capacitor variável. Aqui tem um grande capacitor variável, nós já veremos, eu vou abrir. E ele está enclausurado nesta grande gaiola de Faraday, junto com uma placa também. Essa placa aqui contém os circuitos de oscilação, né? E aqui fora tem uma outra placa que é o circuito de controle da amplitude. Então são duas placas distintas, né? Uma que é de fato o oscilador e a outra que apenas faz o controle da amplitude, que controla, né? Que não deixa ali o oscilador passar de um certo nível, sinal, senão ele começa a distorcer, e não deixa com que ele também atenue demais o sinal, senão ele para de oscilar. É um controle automático de ganho. E aqui nós temos a placa da fonte de alimentação aqui atrás, né? Essa placa daqui é do amplificador de saída final, né? É um simples amplificador de potência para a saída principal aqui do painel frontal, né? Então por que eles fizeram isso, né? Porque eles isolaram esta gaiola de Faraday que contém os elementos sensíveis do restante do chassi. Pelo seguinte, porque isso daqui não é bem uma gaiola de Faraday. Na verdade, ela também age como tal, porém, aqui neste chassi, esse segundo chassi, ele não está no potencial de terra. Primeiro que ele está isolado do terra principal do instrumento, né? E aí que vem o grande truque que a Kikusui utilizou. Este chassi, ele é conectado à saída, ao amplificador de saída, ou seja, ele está recebendo o sinal que está sendo gerado pelo próprio instrumento. Pode parecer loucura, né? Eu vou provar isso. Daqui a pouquinho eu vou ligar o instrumento, vou conectar uma ponta de prova aqui, e vocês verão o sinal aqui, ó. Este case, tendo aí o sinal de saída presente, o campo elétrico deste sinal anula qualquer outro campo elétrico parasita que queira penetrar aqui. Por duas razões, né? Por ele ter um campo próprio, né, em fase e em sincronia com o sinal de saída, e por estar isolado do chassi. Quais são os objetivos? Em primeiro lugar, anular a possibilidade de interferências. Isso aumentaria em muito a distorção harmônica, o ruído, né, no sinal. E em segundo lugar, anular as capacitâncias parasitas presentes aqui, porque o capacitor variável ele é muito grande fisicamente, então ele é muito suscetível às capacitâncias, né, entre o chassi, entre a placa, entre os outros elementos, aqui, os diversos elementos, né. A Kikusui, ela explica isso no manual, né, de forma bem sucinta. Novamente, né, infelizmente eu não consegui o esquema elétrico, né, então eu estou me baseando aí na calibração e tudo mais apenas pelo manual, né. Mas o manual está lá descrito a técnica como chamada bootstrapping, né, onde esse case blindado, né, ele recebe um sinal, né, como eu mencionei, da mesma fase do sinal de saída, e o circuito que excita este case é um circuito de baixa impedância, né. Então, com essa técnica, né, os efeitos das capacitâncias parasitas são suprimidos, auxiliando então, né, aí melhorando a pureza do sinal. Isso me despertou muito a curiosidade, né? Quando eu adquiri a primeira unidade eu fiquei surpreso de saber que esse aparelho utiliza, né, essa técnica, e
cá estou então com a segunda unidade, né, para ser restaurada. E eu não comprei apenas para fazer o vídeo, eu comprei porque eu realmente gosto muito desse aparelho. Eu uso ele pra caramba aqui na oficina, é o meu gerador principal, porque é aquela história, né? Gerador de funções são legais, são bacanas, né? Principalmente se a gente trabalha com circuitos digitais e tudo mais, né? Ou então em pesquisas, né? Utilizando aí sinais com formas de onda, sei lá, variadas, né? As mais diversas possíveis. Aí é bacana você ter um bom gerador digital, né? Com sintetizado, com DDS e tudo mais. Mas a grande verdade é que para áudio não faz muito sentido você utilizar geradores de funções, porque a pureza do sinal deles é péssima. Os sinais sempre têm muita distorção harmônica, muito ruído. A principal fonte de sinal que eu uso para os meus reparos, para os projetos em áudio, provém de geradores com alta pureza, porque eu tenho que ter certeza de que o que eu estou injetando no circuito ou no equipamento seja um sinal íntegro, um sinal limpo, justamente para que eu possa detectar possíveis anomalias vindas não do gerador, mas do equipamento que está sendo testado. Então é imprescindível um aparelho assim, né? E eu gosto tanto desse aparelho, por quê? Porque ele é prático, ele é muito preciso, ele tem uma estabilidade, a amplitude dele é extremamente estável, a frequência é estupidamente estável para um gerador analógico, muito melhor do que os HPs, né? Olha que eu tenho 3 HPs aqui, do mesmo tipo, né? RC, e são instrumentos excepcionais também, mas não chegam aos pés desse daqui em termos de estabilidade, principalmente de frequência. A estabilidade de frequência desse aparelho é uma coisa incrível. Além de tudo isso, né, o que ele tem de grande adicional é o baixíssimo nível de distorção, a alta pureza de sinal. Então por essa razão que eu comprei essa segunda unidade. Eu vou abrir aqui a blindagem dele, né, este case, para que a gente possa ver, vislumbrar aqui o capacitor variável. Vocês verão que é um enorme capacitor variável. E aqui nós já temos um parafuso com bastante ferrugem. Da mesma forma como na primeira unidade, né, que eu peguei ela com muita ferrugem. Também me deu bastante trabalho. Eu até poderia mandar isso aqui para uma galvanização, algo do tipo, mas eu preferi fazer do meu jeito, né? Que é simplesmente passando, lixando aqui, né? E passando um verniz. Já dá para tirar a tampa. Então aqui nós vemos, ó, os 2 elementos da ponte. A ponte de Wien. Aqui nós temos o elemento variável, que é o capacitor variável. Veja que é um capacitor de 4 elementos separados, né? Não sei se eles estão conectados em série, provavelmente, mas parece aqui, ó, que eles estão em pares, né? Perdão, série não, paralelo, né? Eles estão 2 pares aqui, ó. É um par, melhor dizendo, em paralelo e outro par em paralelo. É o que parece. Então aqui é o elemento C da nossa equação e aqui o elemento R. Nós temos os resistores fixos, que eles são variáveis aqui quando eu mudo através da chave de range, né? Chave aqui das escalas, né? Quando eu mudo esta chave. Aqui nós temos uma engrenagem, toda uma engrenagem, deixa eu ver se eu consigo mostrar, é até uma correia que liga o botão frontal, né? O grande knob frontal até o capacitor variável. É um instrumento maravilhosamente bem construído, tanto do ponto de vista eletrônico quanto mecânico. É impressionante o cuidado que os japoneses têm com os detalhes, né? Com a qualidade da construção. Então agora o que eu vou fazer, eu vou tirar as placas, essas 3 placas, para que a gente dê uma olhada, né? Porque o principal serviço, o recap mesmo, estará aqui. Essas 3, né? 4 na verdade, né? Essa 4ª placa também. Temos aí bastante coisa para ser trocada, né? Eu me lembro que o primeiro instrumento continha lá capacitores em estado muito péssimo, muito precário. E
ele mal chegava nas baixas frequências. Estava com um problema muito sério, né? As baixas frequências. Aqui nós já temos ó, a primeira placa. Essa aqui é a placa osciladora, tá vendo? Ó, A1, o ASC. Nós temos aí bastante capacitores para serem trocados, né? Aparentemente está original. Eu não sei de onde veio aquele transistor que foi trocado. Pode até ter sido daqui, né? Eu não estou vendo sinal de transistor trocado aqui. Talvez seja de outra placa, né? Nós vamos analisar aí as outras placas para ver se a gente acha da onde veio aquele transistor. Vamos tirar agora a placa do controle automático de ganho. Que é esta placa que fica fora aqui da blindagem. Essa placa aqui ela é chamada de AVC, é a sigla aí de Automatic Volume Control, né? Controle automático de volume. Eu acho que a escolha do nome foi infeliz, né? Deveria ser AGC, Controle automático de ganho, né? E não volume, né? Volume é uma coisa muito mais que se refere muito mais a áudio, né? Esse aqui é um gerador, tudo bem, é voltado para áudio, mas enfim, acho que vocês pegaram a ideia, né? Mas a placa está bonita. Eu estou feliz aí que ela esteja original, né? E bem preservada. Apenas está suja. Por fim, a placa da fonte. Talvez esteja aqui o transistor. Quem sabe, né? Nós temos a placa da fonte. Ela é uma placa de face simples. Tanto a da fonte quanto a do amplificador final de saída são de face simples. E também são em fenolite, né? Essas duas placas aqui que nós vimos, ó, são em fibra de vidro. Está com bastante pó, né? Todas as placas estão com bastante pó. Então vai ser um trabalho bem minucioso para limpar isso daqui. Eu tenho que tomar muito, muito cuidado, né? Aonde eu encosto ferro de solda, a maneira como eu soldo, porque eu não tenho esquema desse aparelho. Então se eu ferrar alguma coisa aqui, se eu estragar alguma coisa, eu tô lascado, né? Eu já noto aqui, aparentemente, estes dois transistores, que provavelmente são os reguladores finais, né? Os transistores de passagem em série. Aparentemente, eles foram mexidos em algum momento. Este operacional também foi trocado. E eu sei disso porque ele é da CID. CID é uma indústria nacional aqui. Era, né? Infelizmente. E é um 741. E dá pra gente ver, ó, que tem marcas de soldas mais recentes, né? Mas é uma marca boa, viu? São operacionais muito bons. Provavelmente o transistor que foi trocado está aqui. Provavelmente. E eu acho que eu acabei de ver aqui, ó. Eu acho que é este daqui, ó. Era o 2SC, né? 2120, olha ele aqui. Na placa a gente percebe que foi feito um retrabalho de solda, né? Porque aqui na placa do AVC, né, do controle automático de ganho, não tem 2SC 2120 em nenhum local. Nós temos, ó, nós temos um aqui, acabei de achar. Ó. Porém, a solda dele está com marcas originais, tá vendo, ó? Está com o mesmo fluxo, né, original. Isso aqui era soldado à mão, né, dá pra gente perceber. E a Kikusui ligou o dane-se para a limpeza de fluxo, né. Não custava nada, né, jogar um álcool isopropílico aí depois do trabalho para limpar todo esse fluxo. Então realmente acredito que o transistor que foi trocado seja aqui da fonte. De fato, deve ter ocorrido algum problema aqui na fonte, talvez o aparelho tenha sido sofrido uma sobrecarga, ou alguém tenha ligado no 220, né, que é clássico, né, uma coisa clássica de acontecer, e tenha queimado a fonte de alimentação. Porque estes dois transistores de passagem aqui, eles também estão com marcas de solda. É possível que eles tenham sido trocados também. Vamos dar uma olhada. Não custa nada, né?
É o 2SD880, parece ser original, pelo menos à primeira vista, né? Depois eu vou dar uma comparada com o transistor do outro aparelho, né? Porque o outro eu sei que está 100% original. Vamos ver esse daqui. Esse aqui é o par dele, 2SD880. Também aparenta ser original. Menos mal, né? Se foi trocado, pelo menos colocaram algo original, né? Mas fora isso, né? Então fora esse transistor trocado e o operacional, parece que, de modo geral, ele está original aqui. Todo o restante da placa, né? Ele utiliza, além aqui do 741, ele tem um LM723 aqui, metálico, né? É o clássico regulador da National Semiconductor. Fabricado ainda hoje, acho que tem mais de 50 anos que essa peça é fabricada. As outras placas utilizam, né? Essa daqui é a placa do controle automático de ganho. Ela também utiliza 2741, esses aqui são originais da NEC. E o resto é totalmente componentes discretos. E esta outra placa daqui, que é a placa osciladora, ela não tem CIs, tá? Isso daqui que parece um CI, isso daqui é um MOSFET, Dual Gate MOSFET, né? É um MOSFET com duas entradas de gate separadas. Isso daqui controla efetivamente a amplitude do sinal. E estes duas peças metálicas aqui, ó, que parecem ser operacionais, né? Eles são transistores dual JFET. Então não podemos dizer que são circuitos integrados, né? São componentes, são transistores, né? E aqui a gente pode ver a parte interna do aparelho. Está com bastante sujeira, bastante poeira, ó. Aí dá pra gente ver aqui, ó, o fundo dele, né? Então vou ter bastante trabalho para limpar esse equipamento. Vamos ver agora como está a placa amplificadora. Então essa daqui é a placa do amplificador de saída. Também tem bastante capacitor aqui, eletrolítico. Ela aparenta estar original também, todas as soldas, tudo ok, né? E os transistores aparentam ser originais também. Mas de resto, ó, sobraram aí somente componentes passivos. As chaves, né? Muito importante fazer a limpeza dessas chaves. Eu me lembro que na primeira unidade as chaves estavam muito sujas. Tive que limpar colocando aqui na pontinha dessa pinça, né? É uma pinça, na verdade, usada para manicure, tá? É uma pinça ótima, viu, para eletrônica. Eu consigo enrolar um algodão aqui na ponta e eu tenho acesso aí, por ela ser fininha, né? Tenho acesso a lugares bem apertados aqui. Tive que limpar trilha por trilha aqui destas chaves de saída, né? Aqui é o alternador de saída. Bom, de resto não tem mais muito o que falar nesse aparelho aqui. Basicamente agora é trabalhar mesmo. É um trabalho bruto, né? De limpeza. Eu não vou focar muito na restauração estética, né? Eu não ligo muito para isso particularmente. Tem gente que já desmontaria ele por inteiro e faria toda uma galvanização aqui nas partes metálicas. E eu acho besteira. Eu acho que o importante é limpar ele muito bem, o máximo que eu conseguir, e restaurar ele eletronicamente, porque é o mais importante, né? E calibrar, obviamente, né? Restaurando ele às condições originais. Mas assim, só pelos testes que nós vimos lá no comecinho do vídeo, né? Que eu até coloquei ele no analisador de espectro. Por incrível que pareça, os níveis de distorção desse aparelho estão batendo com os níveis de distorção da unidade que eu já restaurei. E isso depois da restauração. Então mostra que ele não está tão ruim assim. Ele ainda consegue manter uma integridade boa do sinal. A única coisa é que as chaves todas, os botões, eles estão falhando muito. Fora essa questão,
aparelho está 100% funcional. Aqui deste lado nós temos os capacitores, os trimmers, né? Variáveis para ajustar capacitância, um ajuste fino na capacitância, né? Para atingir a precisão dos diferentes ranges, né? Das diferentes escalas. Eu vou tirar essa placa inteira, que a gente possa vislumbrar aí, dar uma olhada no todo, né? Aqui a chave dos resistores de precisão. E aqui os trimmers de ajuste fino. De modo geral, ele está com bastante poeira, né? Bastante pó. Mas nada assim muito crítico, né? Eu não vi capacitor vazado. Esses capacitores da Nippon Chemical, né, acho que quase todos aqui são da Nippon Chemical. Os japoneses são os que melhores fabricam capacitores no mundo, ainda hoje. Os capacitores da Panasonic, da Nippon Chemical, da Nichicon, da Elna, são todos excepcionais. Sobretudo os da Nippon Chemical e da Panasonic, que são os melhores na minha opinião, né? Na opinião de muitos também. Olha, raramente eu vi capacitores da Nippon Chemical vazando ou vazados, né? Somente em aparelhos muito antigos ou em situações assim de equipamentos que, sei lá, trabalhavam com muito calor, né? Esquentando muito. Então, eu já esperava isso, né? Que eu esperava encontrar assim, um equipamento livre de vazamentos de capacitores, né? Quando a gente abre um aparelho europeu, os equipamentos alemães, franceses, a situação infelizmente, já não é a mesma, né? Porque os capacitores da Philips e outras marcas europeias, eles vazam muito, né? Sobretudo equipamentos antigos, né? Capacitores aí que tem mais de 30, 40 anos, né? Então vazamento de capacitor é complicado, porque geralmente danifica trilhas, né? Acaba ocasionando problemas, né? Essa daqui é uma parte muito sensível do circuito, porque isso tudo trabalha com alta impedância e baixíssima capacitância. Então qualquer fuga aqui entre essas trilhas, né, dos elementos capacitivos, né, qualquer fuga de corrente já representa um elemento resistivo aqui. Isso não pode acontecer. Então se houvesse um vazamento de um capacitor, né, nós teríamos aqui surgimento, né, de uma resistência, ainda que muito alta, de mega ohms, mas já seria o suficiente para bagunçar toda a precisão aqui do instrumento, né? Então, felizmente, não temos essa situação aqui com este Kikusui. E eu me recordo, que na unidade que eu restaurei, estes dois capacitores, tanto este, um capacitor bipolar de 1000 microfarads, 6.3 volts, e este daqui, ele é maior, não sei se eu consigo focalizar aqui, ó. Não dá pra ver, mas ele acreditem em mim, ele é de 2200 microfarads e 6.3 volts, também bipolar. Estes dois capacitores, na primeira unidade que eu restaurei, eles estavam praticamente esgotados. E é isso que estava causando a péssima resposta em baixa frequência. Então me surpreende que esta unidade daqui esteja com uma resposta boa em baixa frequência. Estou curioso para ver o quão esgotados estão estes dois capacitores. Vou acompanhar isso, vou tirar eles aqui da placa. Vou trocar tudo, evidentemente. Eu já tenho o kit completo aqui, com capacitores de primeira linha, né? Das mesmas marcas, Nippon Chemical, Elna, Nichicon, enfim, todas essas marcas. Mas vou fazer questão de medir para que a gente possa comparar, né, com esses capacitores que eu mencionei aí do primeiro gerador, né? Então é isso, gente. Ó, aqui não sobrou mais nada pra gente ver, né? Tem outros dois capacitorzinhos aqui, ó, axiais, que também serão trocados, evidentemente. E só isso. Transformadorzinho pequeno. Aliás, uma coisa interessante, que também acho que vale a pena mencionar, isso é uma coisa que eu vou fazer nos dois equipamentos, né?
no que já está pronto, restaurado, e neste daqui também que eu vou restaurar. Só preciso de um tempo e dinheiro também para comprar, né? Eu vou comprar uma manta, provavelmente de permalloy, que é um material ferromagnético, que é excelente para blindagem magnética, né? Utiliza-se muito em transformadores de áudio, sobretudo em transformadores para amplificação de sinais de microfone, coisa do tipo, né? Ele é usado para blindagem magnética, porque ele tem propriedades magnéticas muito superiores ao ferro silício, né? O aço silício, usado em transformadores. E eu vou dar um jeito de comprar, então, algumas camadas desse material e tentar blindar esses transformadores. Por quê? Esse aparelho tem especificações fantásticas do ponto de vista de distorção harmônica, né? Eu já mencionei isso várias vezes aqui no vídeo. Porém, essas especificações podem ser ainda melhores pelo seguinte, né? Dá para ver aí, eu estou colocando aí na tela um print, né, da análise de espectro da primeira unidade que eu restaurei. Então veja que ele tem pouquíssimos harmônicos em relação ao fundamental, né? Porém, dá para ver ali na faixa dos 120, 60 Hz, né? É um pico de sinal. Este pico é o ruído causado pelo vazamento magnético, campo magnético do transformador, né? Mesmo este sendo um transformador aí com uma pequena blindagem, essa cinta de cobre, né? Mesmo assim ainda vaza campo. Como eu descobri isso, né? Simplesmente, no primeiro aparelho, né, que eu restaurei, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né, porque eu fiz essa medida na época, e eu vi esse pico em 60 Hz, e pensei, poxa, é algum campo magnético interferindo, né? Pensei inicialmente que fosse algum outro equipamento da bancada, e rapidamente eu vi que não. E aí eu fiz um teste muito simples, eu literalmente tirei o transformador aqui do case, coloquei ele fora do aparelho, e este pico de sinal de interferência de 60 Hz literalmente sumiu, desapareceu. Então a ideia é blindar isso daqui para fazer com que esse pico desapareça, melhorando ainda mais a relação sinal-ruído, né, e o nível de distorção harmônica do equipamento. Mas isso é uma alteração futura, né? Talvez eu não faça agora, porque eu preciso pesquisar ainda, né, qual vai ser exatamente o material que eu vou comprar. Vou ter que trazer de fora, isso daí não tem no Brasil, né? Mas tá aí uma coisa legal para a gente fazer. Certamente farei vídeo mostrando essa alteração. E agora eu vou proceder então para a restauração em si, né? Para a limpeza, tirar o painel frontal, todos os knobs, lavar tudo que dá para lavar, né? E fazer o recap, que é o mais importante. Trocar todos os capacitores e deixar ele zerado novamente.